Queridos, esta tarde eu quero compartilhar algo com você. Se você puder abrir a sua Bíblia, está no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. E diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Diga isso, porém. Esta tarde eu quero falar exatamente sobre isso com você. Quais são os seus poréns? Quando nós olhamos a história de Naamã, é uma história curta, né? Fala-se pouco sobre esse homem, mas só de ler o primeiro versículo desse capítulo, que eu acabei de ler agora, nós já entendemos que esse homem ele era relevante na sociedade onde ele vivia. A Bíblia diz que ele era chefe do exército da Síria. Ele era grande homem diante do seu senhor, do rei da Síria. Ele era um homem relevante. Ele era um homem de muito respeito. E é interessante porque a Bíblia diz, ele era um homem de muito respeito e tem um porquê. Porque por ele, o Senhor dera livramento aos sírios. Então foi um homem que foi usado por Deus. A Bíblia diz que ele era um homem de muito respeito, porque por ele, o Senhor deu livramento à Síria. E a Bíblia diz que ele era também um homem valente. Só que aí entra algo interessante. A Bíblia diz que, porém, ele era leproso. E porém, se nós formos olhar no dicionário, diz que é uma conjunção que indica oposição. É uma ressalva em relação a algo que já foi dito anteriormente. É uma ideia que contrasta a ideia anterior. Olha só que interessante. Esse homem tinha tantos títulos. Ele era um homem de títulos. Ele era um homem de comando. E eu creio que há muitos Naamãs no nosso meio. Talvez eu e você sejamos Naamã. Porque querendo ou não, queridos, mesmo que seja dentro da sua casa, nós somos alguém relevante. Se você é mãe, você é relevante para os seus filhos, para o seu marido. Você é pai, você é relevante. Se você tem uma empresa, você é relevante naquele lugar. Se você é um homem que está na casa do Senhor, fazendo a obra dele, você é relevante. Nós somos pessoas relevantes. Nós somos muitas vezes pessoas de comando. Porque nem que seja para dar o comando dentro de casa, nós estamos ali dando o nosso comando. Nós somos pessoas relevantes, nós somos pessoas de títulos. E Naamã era esse homem respeitado, esse homem que tinha, eu creio que ele tinha um coração sensível, porque a Bíblia diz que Deus usou ele, né? Deus usou e através dele, Deus deu vitória. Ele era um homem que tinha uma esposa. Não se fala muito sobre a sua vida pessoal, não se fala sobre sua família. Não sabe-se se ele tinha filhos ou não, mas ele tinha uma esposa. Só que havia um porém na vida dele. E muitas vezes, queridos, a nossa história tem poréns. A Bíblia diz que ele era leproso. E existem 3 marcas que identificam a lepra, que caracteriza, né, que a gente pode ver na lepra. 3 marcas da lepra. Primeiro, é indolor, é uma doença indolor. Segundo, mata silenciosamente aos poucos. Eu não tenho conhecimento hoje, né, o nível de avanço para cura dessa doença, mas na Bíblia, quando Naamã estava ali, passando por uma lepra, era isso que acontecia, matava silenciosamente aos poucos. E a lepra também, ela corrói de dentro para fora. Na pele ela está como uma mancha, mas por dentro
Apesar de parecer uma simples mancha, apesar de ser indolor, por dentro ela está destruindo pouco a pouco até matar. E aquela lepra, a Bíblia não diz também se ela sempre esteve na vida de Naamã, e eu acredito que não, porque talvez ele não teria chegado ao ponto que ele chegou, de ser um general do exército, né, de ser um homem de comando, um homem de títulos, porque as pessoas com lepra, elas tinham que ficar afastadas da sociedade, elas não poderiam estar convivendo com as outras pessoas, por ser uma doença contagiosa. Então, a Bíblia diz que ele estava leproso. Há uma outra versão bíblica que diz que ele era tudo isso, porém ficou leproso. Então foi algo que acometeu na vida dele, foi algo que aconteceu na vida dele. Um porém. E porém, é tudo aquilo que nos fragiliza. Tudo aquilo que nos fragiliza. Para Naamã, foi essa doença, foi a lepra. Mas talvez para outras pessoas, para muitos de nós, é aquilo que nos fragiliza. É aquilo que coloca uma limitação nas nossas vidas. Se Naamã não fosse curado, a vida dele teria se encerrado ali. Havia uma limitação na vida deste homem. Eu não sei se nesse momento da história, e a história é linda, a história de Naamã, mas eu não vou me deter na história hoje, eu vou me deter no porém. Eu não sei se nesse momento da história, qual era o avanço dessa doença na vida dele. Mas com certeza, em algum momento, ele estaria incapacitado. Em algum momento, ele não teria como avançar mais nos seus projetos, nos seus sonhos, na sua função como general. Então, porém, é tudo aquilo que nos fragiliza, que vai matando aos poucos. Pode ser uma baixa autoestima, pode ser um medo que está dentro de você, e às vezes você é uma pessoa de títulos, de comandos, você é relevante no ambiente onde você está, você é uma pessoa que tem uma família linda, mas talvez aquele medo está ali, e ele está te paralisando, e ele está destruindo aos poucos. Talvez seja até indolor, porque você tenta conviver e caminhar com aquele medo. Para alguns, esse porém pode ser a situação familiar, né, que você não tem nem coragem de comentar com alguém, com seu colega aqui do CAP, como está a sua família. Talvez você já está deixando esse assunto meio adormecido, porque você não quer falar, mas isso te fragiliza, isso te limita. Talvez o seu porém seja no seu casamento, seja a situação com o seu esposo, a vida do seu esposo, ou da sua esposa. Talvez você está aqui, mas a sua esposa não tem a mesma fé que você, e não quer servir a Deus como você, eu não sei. O porém na sua vida, querido, pode ser um orgulho. E ontem nós tivemos uma aula sobre orgulho neste lugar, sobre as manifestações do orgulho. Talvez o porém na sua vida seja o orgulho, ou seja, a insegurança. Quem sabe você é uma pessoa tão bem resolvida em cada área da sua vida, bem resolvida em tantas coisas, mas lá no fundo, dentro de você, existe uma insegurança. Algo que aparentemente parece apenas uma manchinha, mas por dentro está te destruindo. Você é aquela pessoa que tem dificuldade talvez de reconhecer o que Deus está fazendo na vida do outro, porque lá no fundo a insegurança não te deixa reconhecer. A insegurança faz com que você muitas vezes trava diante da prosperidade do outro. Isso é terrível, isso é como uma lepra, isso vai corroendo de dentro para fora. E vai matando aos poucos, e pode ser indolor. Às vezes o seu porém é a necessidade de reconhecimento. E quando você não é reconhecido, e quando as pessoas não reconhecem o seu trabalho, e quando aquilo que você está fazendo não é reconhecido pelos homens ou pela pessoa que é autoridade sobre a sua vida, aquilo te machuca, aquilo te corrói por dentro, e você chega em casa, você fica abatido, você fica com aquele sentimento no seu coração: poxa, ele nem notou, ela nem me agradeceu. Talvez esse, hoje, seja o seu porém. Mas o fato é, queridos,
que as histórias têm poréns. A nossa vida tem poréns. E esta tarde, eu quis trazer essa palavra ao seu coração, porque eu creio que este lugar é lugar de cura. Eu creio que um lugar onde está sendo liberado palavras proféticas seja um lugar de cura para a minha vida e para a sua vida. Curas de coisas que nós nem imaginávamos que teríamos. Em 2020, eu fui acometida de um câncer renal. E foi uma coisa muito rápida, muito louca que aconteceu na minha vida. Eu tive uma situação, um sangramento urinário muito grande, por 30 horas, um sangramento que eu sentia o cheiro do sangue, literalmente, e comecei a fazer os exames, e de repente, os exames foram detectando algo, e eu tive que ir para uma biópsia, e eu fui para a biópsia, e a biópsia, foi até interessante o dia que eu recebi o resultado da biópsia, porque o meu médico me disse: Adriane, eu já tenho certeza, só de examinar, que é um câncer. E eu disse: não, esse médico está louco. E eu falei para meu esposo: amor, eu acho. Gente, olha a loucura da pessoa, tá? Vocês vão rir. Mas eu falei: amor, será que esse médico não é um traficante de órgãos? Porque ele quer tirar meu rim. E eu tenho certeza que eu não tenho câncer. E eu fui buscar o resultado da biópsia, e o José ficou lá, isso lá em Itajaí, ele ficou do outro lado da avenida, e eu cheguei com tanta certeza, pedi o resultado do exame, glorificando, e quando eu saí, eu fiz assim para o José, que eu estava com o resultado na mão, mas estava fechado, e ele do outro lado da rua, acho que ele ficou preocupado, depois ele me disse, ele falou: amor, a gente com certeza que você tinha sido curado, e você vem correndo, e se alguém te atropela e você morre atropelada? Foi uma loucura. E quando eu fiz assim para ele, ele fez assim para mim, não atravessar aquela avenida, e ele falou: espera aí. E ele correu, fez a volta e parou na minha frente, só que a curiosa aqui, antes dele parar o carro, eu abri o envelope e era carcinoma urotelial de alto grau. Um câncer agressivo, que só dá, e a cada 3 homens, uma mulher tem acima de 70 anos, e as duas causas é alguém que fuma ou alguém que trabalha em fábrica de plásticos. E o médico me perguntou: você fumou muito tempo? E eu nunca fumei. Eu aceitei Jesus com 3 anos de idade. Mas naquele dia, com toda aquela situação, o pastor Mike estava viajando, ele antecipou a viagem com a pastora Liana, chegou, e eu fui até a casa dele, e eu me lembro que quando eu sentei na frente dele, ele disse: como você está? E a primeira palavra que saiu da minha boca, espontaneamente, e aí a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, eu disse: com vergonha. Foi a única palavra que eu consegui dizer para ele. Ele disse: vergonha? Eu falei: é, com vergonha, estou com vergonha. Vergonha de quê? Eu falei: de estar com câncer. Mas nem eu entendi por que eu respondi aquilo. 1 ano depois, eu estava pregando em um grande congresso. E quando eu desci daquele altar, eu comecei a ser acometida por uma vergonha muito grande. E eu não entendia, e eu pensei: meu Deus, naquele momento eu achava que era vergonha, era pela minha pregação. E eu pensei: meu Deus, que pregação horrível, como que eu preguei isso, como que pode? Só que aquela vergonha não foi embora. E eu vi os frutos da pregação, pessoas me procuraram, viram que Deus tinha feito, porque não sou eu, é o Senhor. Mas a vergonha estava instalada. E eu comecei a perceber que o nível daquela vergonha era enorme na minha vida. Era uma vergonha que não era apenas uma timidez. Eu sou uma pessoa tímida, mas não era uma timidez, era uma vergonha. Aparentemente parecia uma mancha indolor. Mas naquele momento que eu tomei consciência daquela vergonha, ela começou a trazer destruição dentro de mim. Uma grande destruição. E talvez hoje, se eu fosse ler o livro de capítulo 5, versículo 1 de 2 Reis, conjecturando na minha pessoa, diria: Adriane aceitou Jesus com 3 anos de idade, pastora há mais de 20 anos, casada com 2 filhos, 3 netos, porém sofre de vergonha. Esse era o meu porém. E eu comecei a perceber que aquele porém, na minha vida, começou a me fragilizar. Estava me fragilizando. Estava me incapacitando
de me levantar e continuar adiante, mesmo que o câncer já tinha sido removido naquela cirurgia. Porque quando removeu, e o médico disse, você não precisa de quimioterapia, pronto, arrancamos. Tirou o rim, tirou parte da bexiga, arrancou tudo. Mas a vergonha estava me fragilizando. E cada dia aquela vergonha ia se tornando maior na minha vida. E por isso hoje eu decidi falar sobre isso. Porque muitas vezes, queridos, existem poréns que nós não temos conhecimento. Mas em algum momento Deus revela, Deus expõe, para que você possa ser livre desses poréns na sua vida. Porque o Senhor não quer que você seja apenas relevante na sociedade onde você está, com os títulos que você tem, com a pessoa que você é na sua casa e na sua família. Deus quer te fazer relevante também no mundo espiritual. E para que você seja relevante no mundo espiritual, Ele precisa curar os seus poréns. Ele precisa curar os seus poréns. E eu fiz então o que Naamã fez. A Bíblia diz que uma menina que morava na casa deles chegou e falou, olha, tem um profeta lá na Síria, assim, lá em Israel. O que Naamã faz? Ele procura o rei da Síria e fala, olha, eu ouvi falar que tem alguém que pode curar a minha lepra. O rei da Síria manda cartas para o rei de Israel, para que o rei de Israel, dizendo assim, cure Naamã, né? Como se o rei tivesse o poder de curar. Só que não foi como Naamã pensava. Quando ele se encontra com o profeta diz que ele tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E a princípio não foi fácil, a princípio foi difícil para Naamã. Mas Naamã entendeu que ele precisava passar por um processo para que os poréns da vida dele fossem totalmente desfeitos. Porque o porém, querido, como eu disse antes, é uma ressalva que contradiz tudo aquilo que vem antes. Se eu não sou curada da vergonha, tudo aquilo que pode ser títulos na minha vida, que pode ser bênção na minha vida, pode ser literalmente paralisado por causa de um porém. E o que eu fiz então? Eu fui à presença de Deus primeiramente. E eu jejuei, e eu orei, eu falei, Senhor, cura, cura. Até que eu cheguei em um ponto que eu falei, eu não consigo sozinha. Eu preciso de uma ajuda. E eu busquei uma ajuda profissional. Não tenho vergonha de dizer isso, porque o Senhor já curou o meu porém. Glória a Deus que o Senhor já curou a minha vergonha. Mas eu fui buscar em quem poderia me ajudar. E eu louvo a Deus porque colocou uma pessoa maravilhosa na minha vida, a Kate, que hoje eu posso com orgulho dizer que é a minha terapeuta. E eu fui para a terapia. Eu falei, Kate, a minha vida virou do avesso. Não por causa do câncer, mas porque eu descobri uma vergonha. E essa vergonha está me consumindo, essa vergonha está me paralisando. Queridos, e Deus começou a trabalhar de uma maneira tão linda na minha vida. Só que todo processo dói. Todo processo dói. Porque para curar a vergonha, eu tive que me remeter a uma rejeição que eu tive na infância. Porque a vergonha é fruto de uma rejeição. E uma rejeição que não é o assunto de agora. Mas só para pincelar para vocês, a minha avó materna, quando eu nasci, ela por ser árabe, já tinha o meu irmão mais velho. E foi festa quando o meu irmão nasceu, porque ele era filho homem, e eu por ser uma filha mulher. E ela nunca me olhou no rosto. E ela dizia, que pena que nasceu uma mulher. E meu avô tentava pegar ela para o braço e trazer para me ver, e ela não via. No meu aniversário de 10 anos de idade, eu fui na casa dela e do meu avô. E eu dizia, hoje é meu aniversário, me dá os parabéns. E ela começou a dar gargalhada, ela disse, você não precisa de parabéns. E eu fui embora. E quando eu sentei na mesa, para a hora do almoço, o telefone na nossa casa tocou e a funcionária disse, o seu Abud, que era o meu avô, está mandando o Michael e o Eduardo lá na casa dele, meus irmãos. E eles foram. Minha avó tinha mandado eles sair na rua, comprar um presente para o Mike e para o Eduardo, e dar o presente para eles no dia do meu aniversário. Glória a Deus que naquele dia o meu pai, na mesa, eu me lembro como se fosse hoje, ele falou, filha, não preocupa, você é minha princesinha. Você sabe que eu te amo.
O amor de um pai é suficiente para curar qualquer ferida. E eu quero orar pela sua vida. Eu gosto muito de terminar a ministração orando. Eu gosto muito de terminar uma palavra. Eu sei que é uma palavrinha canivete, rápida, porque o tempo é pouco. Mas eu gosto muito de terminar orando. Porque quem faz e quem sela todas as coisas na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E eu quero orar por você. Se você hoje entendeu que você tem um porém na sua vida, e que esse porém precisa ser arrancado. Eu não sei qual vai ser o processo que Deus vai fazer. Para Naamã foi mergulhar 7 vezes no rio. No meu caso, eu tive que buscar uma ajuda terapeuta para organizar na minha mente. Eu digo que a Kate é minha terapeuta porque eu a considero tanto e ainda faço de tempo em tempo as minhas terapias com ela, porque eu achei libertador. Parabéns aos psicólogos de plantão. Foi muito bom, foi tremendo, porque a Bíblia nos mostra que João, ele diz, né? Faço votos para que seja próspera, assim como é próspera a tua alma e a tua saúde. A nossa alma tem que ser próspera. Então não tenha medo, não tenha vergonha. Eu não acho que isso é coisa de gente doida. E se for, gente, vai lá tirar a doidura, a loucura. Talvez não é uma terapia, mas talvez é uma conversa que você tem que ter dentro do seu lar. Talvez é um confronto que você tem que ter dentro da sua casa. Um confronto saudável, olhar no olho. A baixa autoestima, ela está corroendo as pessoas hoje. A comparação. Cada vez que você pega aquela abençoada da internet, que é bênção nas nossas vidas, mas aí você olha a vida do outro, você pensa, por que não comigo? Nossa, teve tantos likes. Nossa, ele tem tantos seguidores. Sabia que isso está virando uma lepra no coração das pessoas? Esta tarde, querida, eu não sei qual é o seu porém, mas eu preciso orar por você. Se você puder, eu sei que nós estamos, né, divididos separados, divididos não, mas tem algumas categorias. Mas dê um passo à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero ministrar sobre você algo da parte de Deus. Se você tem um porém que você sabe que você precisa ser curado, saia do seu lugar agora e venha para frente, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Acho que podia tirar a correntinha aí, Babi, dessa, por favor. Glória a Deus, aleluia. Você que está aí nas outras alas, nós não vamos abrir porque a gente tem que seguir a programação, e senão vai dar muito tumulto até voltar. Glória a Deus, você que está aí atrás, são muitas pessoas, aleluia. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora, querido. Eu não sei qual é o porém da sua vida, eu não sei aonde está aquela dor, aquilo que te fragiliza, aquilo que está te impedindo de avançar. Depois que eu descobri a vergonha, eu percebi que nos últimos anos, lá nos Estados Unidos, por mais que eu estava na igreja fazendo a obra do Senhor, eu estava paralisada no meu potencial. Eu não estava fluindo no meu todo o potencial que Deus tem para a minha vida. Eu estava paralisada. Mas como a lepra, ela é indolor, ela é só uma manchinha, eu não sabia que era a vergonha que estava me incapacitando. Porque lá nos Estados Unidos, a maioria das esposas de pastores não são pastoras. E quando eu cheguei lá, eu pensei, uau, vamos fazer isso. E eu comecei a perceber, não, aqui não faz, aqui não é. E eu comecei a ter vergonha de ser a pastora que eu era, aqui no Brasil. Mas eu não sabia. Eu só descobri agora que eu fui limitada no meu potencial. Coloque a mão no seu coração. Pai, esta manhã, esta tarde, Senhor, eu te louvo, meu Deus, pela obra que o Senhor fez na vida de Naamã. E porque isso foi escrito, Senhor, para nosso exemplo.
Eu te louvo pela obra que o Senhor fez na minha vida. E eu sei que até o dia de encontrarmos o Senhor Jesus, o Senhor continuará fazendo esta obra. Porque talvez hoje eu fui curada da vergonha, mas outros poréns podem surgir. Mas esta tarde eu quero orar por cada vida que está neste lugar, por cada um que está sofrendo hoje dentro da alma, Pai, uma vergonha, uma baixa autoestima, uma insegurança, um medo de ser quem você é. Todas as pessoas que estão paralisadas no seu potencial, neste momento, Senhor, eu oro para que comece, Senhor, da parte do Senhor, um processo de cura, Pai. Um processo de restauração. Um processo, Senhor, onde essas pessoas vão ser livres, Pai, dos seus poréns. Senhor, e elas vão poder, Pai, Senhor, caminhar e fluir em todo o seu potencial. E elas não serão relevantes apenas na sociedade onde elas estão. Elas não serão relevantes apenas pelos títulos que elas têm. Mas elas serão relevantes, Pai, no mundo espiritual, diante de Satanás, diante do inferno que está querendo nos parar, diante, Senhor, da nossa própria alma, que muitas vezes quer nos sabotar. Senhor, nesta tarde eu oro, Senhor, repreendendo deste lugar toda autossabotagem. Eu oro repreendendo, Senhor, toda fragilidade, Pai, toda fragilidade na alma. Traz cura na alma agora, Senhor. Traz cura na alma do teu povo. Eu abençoo os que estão lá atrás. Deus, derrama a tua graça e o teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.